Mas o policial não é o grande guardião desse estado maligno que nos persegue? Depende da maneira com que ele exerceu o seu cargo, não é isso? Mas se a polícia te mandar fazer um negócio que tu sabe que é moralmente errado, tu vai ter que fazer porque o Estado mandou, não? Foi o que eu perguntei a você disse que não. Eu perguntei à polícia, e tem uma ordem de prisão pra você imediata. Pra você ir pra conhecer Bangu. Você vai se defender, se apresentar ou vai cair fora? Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nasceu, Herodes ordenou o assassinato de todos os bebês naquela cidade, não foi? Ele fez o quê? Ele ficou esperando? Então, Jesus fez o quê? Não que a José e Maria. Sai fora e só voltar quando Herodes tivesse morrido, não é isso? Quando a ordem diretamente afetar a sua liberdade, a liberdade de sua família, a vida de sua família, quando ordens satânicas, você sentir que tem algum anjo, que tem sinais indicando que é pra você cair fora, rapaz, é melhor ouvir, não é isso ou não? Hoje, nesse instante, eu ainda me sinto relativamente seguro no Brasil. Na hora que eu não me senti relativamente seguro no Brasil, é hora de ir embora, não é isso ou não? Há quanto tempo trabalha como perito criminal? 16 anos. 16 anos. E o que te levou pra essa profissão? Rapaz, eu me inscrevi num concurso, não deu um minuto, velho. A questão é... Meu Deus. Inclusive, é um concurso que acontece a cada 11 anos e sobra vaga. Porque é uma prova que cai cálculo, cai direito, como é que chama? Cai questão de qual a diferença de cromatografia química e gasosa. Você não estudou? Nem um minuto. O problema é que eu tinha feito faculdade de engenharia, de direito, eu tinha noção de contabilidade. O problema. De várias... Eu sabia várias matérias recém-formado de faculdade, de materiais, de laboratório. Então, tipo assim, eu tinha noção de matérias. Não tem como estudar pra um concurso desse. Você tem como estudar pra um concurso que cai química de laboratório, cromatografia líquida gasosa, cálculo avançado, integral dupla. Aí tem contabilidade avançada. Eu errei todas de contabilidade, tinha noção de contabilidade. Tipo assim, cai tudo de avançado, de programação, de COBOL. Tipo, não tem como estudar pra um negócio desse, não é isso? Ou você sabe aquilo de base, ou você não sabe, não é isso ou não? E como é que é essa experiência de perito criminal? Tem alguma história que te marca da tua passagem? Rapaz, tem dezenas. 16 anos. Rapaz, tem dezenas, viu? Dezenas. A parte que mais me traumatizava é quando eu trabalhava em acidente de veículo. Porque com vagabundo, você não sente empatia com vagabundo. Normalmente, até um policial morrendo, ele é um homem adulto que sabe que a regra é aquela, não é isso? Uhum. O problema é quando você pega um bebê do para-brisa vivo ou morto, você tá vendo que o bebê não tem culpa nenhuma. Uhum. As pessoas que estão no trânsito, elas não têm a opção de não usar o trânsito, não é isso? Uhum. As coisas que mais me afetaram foi acidente de veículo, família na ferragem, um vendo o outro morrer, você chegar lá e ver a galera, vendo a família inteira na ferragem, um vendo o outro morrer, bebê em para-brisa. Isso diminuiu muito com a cadeirinha. A cadeirinha preveniu muita morte de bebê, né? Sim. Acidente de veículo e violência contra crianças abaixo de 3, 4 anos é um negócio que mexe bastante, viu? Mas tu não fez a prova querendo essa profissão? Queria, assim... tinha vocação, sempre tive vocação de ser policial. Inclusive, antes da civil, eu tinha feito o CFO. Eu tinha feito o negócio da CFO, mesmo formado em Direito e tal, fazendo mestrado. Uhum. Eu cheguei a me inscrever lá na Polícia Militar. Sempre tive vocação. E a economia entra onde nas tuas vocações? Todas as decisões que as pessoas fazem na vida são decisões econômicas, não é isso? Eu digo, tu estudou para ser perito e estuda muita economia. É isso. Eu não estudei para ser perito. Eu fiz o concurso e passei e sobrou, inclusive, vaga para vários lugares. Sistematicamente sobra vaga, porque é um concurso difícil, que não chega lá e... Teve concurso da PM agora que tinha a pergunta lá qual era o primeiro trans com pênis, não é isso que ganhou o Grêmio. Você viu isso? Teve isso na Bahia. Tipo, meu concurso não foi assim. Meu concurso caiu COBOL, não é isso? Integral dupla. Aí é muito difícil uma pessoa sentar para estudar, para aprender integral dupla de cara. Isso não, você sabe ou não sabe, não é isso ou não? Eu sou de uma época que o concurso era real. Caía a matéria lá, não caía quem foi o primeiro trans, não é isso que ia ganhar o Grêmio, né? Inclusive, eu nem sabia, bicho. Mas você tá zoando isso aí. Não, caiu isso na prova da PM. O primeiro trans a ganhar um Grêmio? Rapaz, os caras... Na PM? Na prova da PM. É esse tipo de policial que o pessoal tá querendo... Inclusive, os caras, não, queremos anular a questão. Era pra anular o concurso e a empresa que fez devolveu o dinheiro em dobro e responder por improbidade, bicho. Uma empresa que faz uma questão dessa vai fazer a prova inteira enviesada. E o pior é que o Enem foi assim. O Enem de Bolsonaro manteve o PIN. As questões que a maioria das pessoas acertavam valia mais do que as outras. Você chega lá e perguntar quem era se você perguntar quanto é uma integral dupla e perguntar quem foi o trans que ganhou o Grêmio, quem que vai, a maioria das pessoas vai acertar qual? A questão que vai valer mais é essa. Aí os caras chegam lá que trabalhavam no MEC, na época se retavam comigo e me bloqueavam. Os bolsonaristas diziam, não, esse é um comunista, um descarado e tal, não sei o quê, não é isso? Ou você pode, sem violência nenhuma, simplesmente pegar o seu dinheirinho e parar de colaborar com aquilo, certo? Qual o mais fácil? É o macaco que o mudar falava, de árvore, né? Você não vai lutar contra o sistema, você vai simplesmente fingir que ele não existe. É mais fácil para o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Eu não estou dizendo que você tem que mudar do Brasil. Se ninguém souber que você tem Bitcoin fora do seu círculo de relacionamento, você vai estar blindado contra a destruição financeira do país. Quem tem Bitcoin hoje na Argentina, na Venezuela, em Cuba, vive como rei.
Você pode querer sair daqui por outros motivos, não pela destruição financeira do país. Inclusive, a destruição financeira do país, se você tiver renda em moeda forte, você vai viver muito melhor, ainda com o país destruído, não é isso? Então é bom ter dólar também. Bitcoin e dólar. Mas você pode trocar o Bitcoin por dólar sintético a qualquer momento. Isso, a inflação do Tendo dólar... Bitcoin, você potencialmente tem dólar ao mesmo tempo. A inflação do dólar tem sido maior do que a do real nos últimos anos. E você não sente isso. A inflação que eu tô falando é o aumento da base monetária. Tem criado mais dólares do que... Inclusive o dólar tá deixando de ser reserva mundial, porque eles não estão honrando nem depósito de países, como eles expropriaram ilegalmente, sem decisão nenhuma legal, o patrimônio dos russos e do governo russo nos Estados Unidos. Você acha que os países vão confiar em deixar dólar nos Estados Unidos agora? Porque hoje ainda tem força por causa do efeito rede, da teoria do milkshake. Quem quiser pesquisar, o milkshake theory. Porque mesmo os Estados Unidos não demandando mais dólares, o resto do mundo continua demandando dólares, porque o comércio exterior, de dívida externa de vários países são em dólar. Mas é uma questão de tempo. O dólar... vai ser a última moeda fiduciária a acabar? Eu acredito que em nosso tempo de vida o dólar não vai ser mais relevante. A única chance do dólar sobreviver a nosso tempo de vida de nossa geração é eles expropriarem todos os bitcoins em custódia lá, institucional, e lastrearem dólar em bitcoin. Aí eles não podem ter uma meia vida de Bitcoin, porque eu recebo meu salário em real. O que eu faço? Eu preciso viver na sociedade que usa real. Depende. O ideal depende de sua necessidade. Eu não sei se você tem filho, do seu objetivo, de quando é que você quer ser dinheiro. Existem pessoas que o ideal é 300% em Bitcoin. Você se endividar e comprar muito mais Bitcoin do que você tem. Vamos dizer que um cara que tem uma renda crescente, que tem uma perspectiva de aumentar a renda 10 vezes e vive na casa dos pais. Um cara desse, vale a pena ele se endividar para comprar Bitcoin. Se ele conseguir dívida barata, maravilhoso, não é isso? Se ele conseguir financiar o imóvel dos pais a um preço baratíssimo, que vai economizar imposto de morte, economizar com advogado, economizar com uma sede de briga e tudo mais. Maravilhoso, é ruim pro cara obter dinheiro a 10% ao ano, que se consegue financiamento imobiliário a 10% ao ano, metade da inflação real do real para comprar Bitcoin, ele pode valer a pena para ele alavancar muito mais do que o patrimônio que ele tem, não é isso? E tem pessoas que não vale a pena alavancar. Vamos dizer que você seja independente financeiramente. Independência financeira normalmente é definida por 300 vezes você ter em investimentos líquidos 300 vezes o valor do seu consumo mensal. Isso não vale mais porque não existe mais yield, não existe mais investimento. Mas vamos dizer que você fosse independente financeiramente, que você já tem mais dinheiro na vida do que você vai precisar. Nesse caso, você não precisa ganhar riqueza, você tem que ter estabilidade, se proteger, fazer hedge, né? Isso, num caso desse seria razoável você ter um terço, um quarto de sintético de dólar, de sintético de ouro, ter alguma coisa em ouro físico, em dólar físico. Você pode ter arte, por exemplo. A arte é uma coisa que sempre performou. A questão é que a única coisa que nunca performou com a população diminuindo são imóveis. A única coisa que nunca performou com o Estado colapsando, com a erosão fiscal, são imóveis. E o Brasil continua concentrando a maioria dos seus investimentos em imóveis. A população do Brasil sextuplicou durante todos os séculos, durante 6 séculos, durante 5 séculos. É por isso que os imóveis sempre valorizaram. A população do Brasil nos próximos 20, 30, 40 anos vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Tem mais gente com minha idade do que com 4 anos, do que com 0 anos. Nesse ano na Bahia nasceu menos gente desde que eu nasci. Não é proporcional não, em números absolutos, não é isso? A população do Brasil vai começar a diminuir essa década. Daqui a 10 anos vai ter muito mais idoso do que criança. Daqui a 20, 30 anos vai ter, talvez, entre 5 e 10 vezes mais idoso do que então criança. Então essa loucura imobiliária de ficar construindo prédio, vai ficar tudo vazio daqui a um tempo. A tendência, inclusive, é a população de Salvador já diminuiu, a população da maioria das cidades, esse novo censo, já diminuiu, da maioria das capitais do Nordeste, alguns diminuiu mais do que 14%, a população de Salvador diminuiu quase 10% do último censo para esse. A tendência, inclusive, é a interiorização. Com a internet, o bico, o negócio de telepresencial e tal, pô, a gente poderia ter feito isso aqui, inclusive fisicamente, o cara me vendo, não é isso de minha casa, com várias câmeras e tal, não é isso? A tendência é teletrabalho, o cara poder morar onde ele quiser, não é isso ou não? E você acha que essa diminuição de população tem a ver com a degradação moral, ética? Com certeza. As mulheres não precisam mais de homem como protetor e provedor. Hoje o protetor e provedor da mulher é o Estado. É ele que vai prender o marido se ele der um grito ou um tapa nela, ou mesmo que ele não faça isso, ela vai fazer uma acusação falsa. Como tem lá Lei Mariana Ferrer, que fez uma falsa acusação e não foi presa, não é isso? O Estado é o macho dela, com certeza. Ela fez uma acusação falsa e ganhou uma lei com o nome dela. Exatamente. Pronto. É maravilhoso. Apoiada por Bolsonaro. Mas eu quero saber... Eu não sou esse cara que tem essa grana toda aí, não sou independente. Eu ganho o meu salário. O que eu faço? Eu pego empréstimo no banco para comprar Bitcoin? É isso? Se você tiver a possibilidade de comprar um empréstimo com juro subsidiado de BNDES ou um investimento, como eu falei, por exemplo, o exemplo que eu dei seria uma possibilidade de planejamento tributário. Se os filhos comprarem os imóveis dos pais, você já não vai ter que pagar o imposto de morte, você não tem que pagar advogado e não tem briga na hora de morrer, não é isso? Você não está apenas pegando juro da maneira mais barata que existe para uma pessoa que não tem amizade com o governo, como você está fazendo uma série de economias de briga, de tudo mais, não é isso ou não? Ou não? E se eu só pegar uma parte do meu salário e comprar todo mês?
Ótimo, é uma Sem estratégia. fazer- Inclusive a estratégia, tem várias estratégias que a gente comenta no livro que sempre ganharam em dólar e Bitcoin. Uma estratégia que sempre ganhou em dólar e Bitcoin é você respeitar o mais múltiplo. A média dos últimos 200 dias. Se essa média estiver abaixo de 1, você compra. Se essa média estiver acima de 2, você vende. Se você fizer isso sistematicamente na faixa de isenção, até hoje você sempre ganhou em dólar e em Bitcoin. A questão é que você vai comprar quando todo mundo tá vendendo, quando tá caindo, e você vai vender quando todo mundo tá comprando, tá dizendo que vai pra mula, vai pra lua. A questão é que na vida, no relacionamento, criando um filho, qualquer coisa na sua vida, se você deixar a emoção tomar conta, acontece o que com você? Seguir a manada, né? Não é isso? É difícil. Se você tiver critérios objetivos e seguir esse critério, provavelmente você ganha. A questão é que você vai ter sangue frio pra isso, você tem convicção de ir contra a maioria vai pro céu e pro inferno. Não é isso ou não? Se negar a financiar? Dizer, não, mas eu claro. não gostaria de financiar um brega pedófilo e tal, isso tá fora da minha ética, não é isso ou não? Sim, mesmo A sem Deus, né? Isso Sim. mesmo sem Deus, a maioria dos ateus, eles iam se recusar a emprestar Sim. dinheiro pra um brega pedófilo, não é isso ou não? Aham. Hein? Sim. Inclusive, o que a gente tava falando no carro vindo pra cá, se você chegasse pra uma garota de programa de 30, 40 anos atrás e propusesse a ela o que a maioria dessas meninas hoje fazem de lesbianismo, zoofilia e tudo mais, ela ia se revoltar, não é isso? Dizer, não, mas me respeite, nem sou puta, mas não, né? Ou não. Tipo assim, as garotas de programa Sou puta, mas tem limite. tem limite, hoje em dia a mina não tem mais limite, não é isso ou não? Aí os caras ainda acham ruim a greve dos homens. Bicho, tipo, elas estão insensibilizadas, acabou, não tem mulher mais pra 10, 20% dos caras, não é isso ou não? Vai mais uma. Teve uma outra pergunta, teve duas perguntas nessa pergunta do cara, né? Foi a questão de. A segunda pergunta, acho que você respondeu, a de Deus. Qual que era? Qual a outra? que era a primeira mesmo? Putz, eu não lembro. A minha cabeça já foi pro saco, já. Eu vou tocar de novo aqui. Derreteu o cérebro. Boa tarde, Petrola. foi daí Boa tarde, Tiagola. Boa tarde, Caiola. E boa tarde, 38ão. Renato, minha questão é a seguinte: você acredita que nosso tempo de vida. No nosso a tempo gente de ainda- vida. Beleza. Se no nosso tempo de vida a gente vai ver o Não estado. sei, depende se o governo americano desapropriar ou não os bitcoins que estão em custódia lá, porque tem entre 3,5 e 5 milhões de bitcoins. Se eles desapropriarem esses bitcoins, talvez, foi o que eu falei, eu repeti isso 2 vezes hoje aqui. Dá um Se respiro eles- a mais pro. Em 31, o governo americano expropriou todo o ouro dos americanos. Quem não entregasse ouro ia pra cadeia durante 20 anos. Ia pagar uma multa absurda que ia perder tudo. Aí no dia seguinte que ele tomou todo o ouro, ele disse agora o ouro que valia 20 dólares a onça vale 35 e segurou isso até 71. Hoje vale 2 mil dólares a onça. Tipo, perdeu 99% de valor. Então, eles podem, se eles fizeram isso com ouro, existe precedente para desapropriação dos bitcoins. Existem milhões de bitcoins em custódia americana. Se eles desapropriarem esses bitcoins, eles podem utilizar eles para o Estado americano continuar existindo, inclusive lastreando a moeda dele nesses bitcoins, se não utilizar isso diretamente como moeda. É possível, é a única alternativa que eu vejo, é possível. A questão é que, inclusive, o Bitcoin pode ser destruído, existem várias possibilidades. Ele pode começar a matar todo mundo, começar a tratar Bitcoin como um pedófilo. Eu acredito que nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus. Mais do que os judeus já foram em qualquer época, de Antigo Testamento e tal. Agora, tudo pode acontecer, eu não tenho como prever o futuro. Existe a tendência de que essas organizações deixem de existir, não é porque o Bitcoin com certeza vencerá, é porque essas estruturas elas não são sustentáveis. Os estados sociais colapsaram mesmo quando não existia Bitcoin. Eles sempre colapsaram. São ciclos intergeracionais. O Bitcoin pode ou não dar certo. Se ele der certo, ele vai salvar a família de quem tem. E se ele não deu certo, não vai ter nenhuma salvação, não é isso? E você tá de boa em, digamos, morrer lutando, mesmo que ele não dê certo. Porque é meu dever. Quem busca ser feliz serve ao demônio. Quem busca servir a Deus busca fazer o que é certo, não é isso? Independente do custo. Porque o nosso reino não é nesse mundo, é no outro, não é isso? Meu tempo nesse mundo é limitado, meu tempo no outro mundo é ilimitado, não é isso? Manda mais uma aí. Próximo é o Mateu. Petri, salve Renato. Tem uma pergunta que todo mundo quer saber, que é o seguinte: o que o Renato acha sobre o Daniel Fraga? E eu também queria dizer que seria muito interessante chamar o Loconte do conhecimento expandido na deriva. Boa. Daniel Fraga, ele quer saber. Se eu realmente achasse que o Bitcoin ia vencer de qualquer maneira, eu não estaria aqui. Por quê? Se você achasse que é inevitável que ele vai vencer, não precisava de você estar aqui. Escrever livro, divulgar, salvar pessoas. Se eu dissesse, não, de qualquer maneira a gente já venceu, não é isso? Se todo mundo achasse que já venceu, alguém ia evangelizar, alguém ia desenvolver, alguém ia programar, alguém ia dedicar horas em casa para desenvolver soluções de software aberto, alguém ia educar as pessoas, ia sentar para explicar às pessoas que você acha que tem valor. Se as pessoas não fizessem isso, não é isso? Ia ter o Bitcoin pode ou não, depende de nós. Tudo no mundo depende de nós. Deus é onisciente e onipotente. Isso significa que tudo que acontece no mundo, se ele não provocou, ele permitiu. Ele sabe antes todas as possibilidades, ele tem como impedir tudo o que ele quiser, não é isso? O muçulmano normalmente tem lá no Sharia, né, que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a autorização de Deus. Nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher nossos caminhos, ele permite isso. Só que ele sabe todos os caminhos que a gente pode tomar e ele poderia impedir se ele quisesse. Tudo que acontece foi permitido por ele, não é isso? Senão ele não é onisciente e onipotente, não é isso ou não? Sim. Qual era a pergunta mesmo? Daniel Fraga.
O Daniel Fraga é um grande herói. Ele fez... Eu lamento de eu não ter entrado em contato com ele, mas já imaginou se tivesse comprado Bitcoin de R$10, de R$5? Sim. Quem não se arrepende de não ter ouvido o Daniel Fraga? O problema é que as pessoas que ouviram o Daniel Fraga em 2017 na Guerra dos Blocos se lascaram, porque ele apoiou o lado errado. Eu, inclusive, acredito que ele se ausentou das redes sociais de vergonha de ter ficado do lado errado, né? Que história é essa? Teve um fork, né, que dividiu o Bitcoin Cash, e ele achou que seria mais proveitoso, que o que ia vingar era o Bitcoin Cash, não foi bem assim. E quem ouviu ele perdeu 80% do dinheiro. O Bitcoin, no momento, ele se dividiu em dois. Isso. Aí se você tinha um Bitcoin, você passava a ter um cash, e a rede se dividiu em duas. Então você passava a ter 2 Bitcoins. Por causa de uma discordância. Aí ele chegou e disse, não, então eu vou vender tudo e botar em cash. Quem fez isso perdeu 80% do dinheiro. E ele falou na época que só tinha Bitcoin em caso de transações que não aceitava o Bitcoin Cash. Daí, nesse caso, ele convertia para Bitcoin e usava, mas que ele não rodava. Não guardava Bitcoin. Então, eu não sei. Talvez ele tinha alguns Bitcoins ali em alguma carteira secundária ali e ele tá bem hoje em dia. Ou talvez não. Então, não dá para saber. Mas dá para saber que ele tomou o lado do Bitcoin Cash quando houve essa divisão. E tu, por ser tão envolvido nessa questão do Bitcoin, tem alguma informação sobre ele? Chegou alguma coisa? Nada? Não sou... Se soubesse, não ia falar também. Vocês que devem ter mais informação do que eu. Eu tenho que são de tentar, São Paulo, né? que são daqui, nem isso. Pior que não. Nada, nunca chegou nada pra disso. Daniel Fraga tá numa ilha da América Central, do Caribe. Ele comprou uma ilha pra ele. Com duas índias tomando um suco. Agora. A maioria das pessoas que se tornam públicas defendendo Bitcoin, eles vão sofrer perseguições 50 vezes piores que a do Daniel Fraga. A maioria dessa galera vai ter que sumir. Daniel Fraga. Praga dos bandidos, né? A maioria das pessoas que defende Bitcoin publicamente vai sofrer expurgos. Gente inocente tá sofrendo expurgos agora só porque emitiu opinião. Imagine pessoas que são realmente inimigos existenciais do crime, da vagabundagem, né? Eu vejo que existe uma tentativa de queimar a fama do Bitcoin, dizendo que é pirâmide, que é coisa de quem quer fazer crime, que quer... Existe. Qual é a moeda mais utilizada para crime? É o Bitcoin ou o dólar? Suponho que o dólar. Lembra que eu falei? Pegue lá qualquer dólar acima de 3 anos, passe o tio nacional até azul. Tem fisicamente cocaína naquilo, não é isso? Essa é uma desvantagem do Bitcoin, não dá pra cheirar um pó, né, com o Bitcoin. Manda mais uma pergunta aí. Inclusive, no dia que o tráfico utilizar Bitcoin ou sintéticos de Bitcoin, acabou a violência do tráfico. Vai moralizar. Se o traficante, se você fizer um grupo, se um traficante qualquer fizer um grupo em um desses Telegram não, que você tem que botar um número, vamos dizer que seja Elements, Session, Trema, qualquer um desses que você não bota nem sequer um número, certo? É difícil de descobrir o número dos vagabundos da cidade. Você diz, olha, amostra grátis, o primeiro pedido. O cara que tá pedindo não sabe quem ele tá comprando, ele vai entregar o cara? Só aceita adiantado. Você já viu algum cara do jogo do bicho matar cliente? Você já viu? Jogo do bicho matar cliente, ele não mata cliente porque ele paga adiantado, não é isso? Sim. Se o primeiro cliente que ele matar pra não pagar, acabou o jogo do bicho, ninguém vai apostar. Mais uma aí, manda bala. Vamos lá, peraí, só separar um áudio aqui. Gabriel, não, Dom Cake, 1 minuto também. Boa tarde, Arthur, Thiago e 38. Cara, sobre o PNA e os direitos naturais, não são direitos assim que são em tese manipulados assim pelo Estado, né? Porque, porra, se você é um cristão, no caso, né? Você contra o diabo e tal, mas o cristianismo, a história do cristianismo não postulava que seria necessário um Estado para prover esses direitos, etc. Em Romanos 13, Jesus, né, ele legitimou as autoridades romanas, no caso, né, de que o povo tinha que obedecer ela e etc. Como que uma ideia de direito natural, que é o PNA, que surgiu recentemente, se sobressai, é mais importante que as ideias jurídicas normativas que está na Bíblia há mais de 2000 anos? Que bobagem. Funciona isso? Tem uma resposta. O PNA já estava lá, ué. Mesmo existindo o Estado, você não vai matar o seu vizinho do nada porque você sabe que morrer é desconfortável. Você não vai causar um sofrimento que você não quer que seja causado. O PNA não foi inventado, gente. Ele é uma coisa natural. É isso. Foi o que eu falei. Entre o que você diz e o que você faz, o que é mais relevante? O que você faz. Jesus se submeteu ao assassinato dos bebês? Jesus se submeteu? Os judeus se submeteram ao jugo israelense, egípcio, ou caíram fora? É isso. Deus ordena que desobedeça às ordens satânicas, não é isso? Deus ordenou a família José e Maria que fugissem e só voltassem quando Herodes morreu.
A Ordem dos Romanos, ela é muito melhor explicada do que eu, por 2 canais, L de Liberdade e o do professor Marco Batalha. O professor Marco Batalha é um grande intelectual. Esses 2 canais têm diversos episódios explicando especificamente essa passagem e que ele trata de autoridades e não de governos. Só existe autoridade real que respeite a lei de Deus. Aqueles que não respeitam a lei de Deus não são autoridades. No Antigo Testamento, não apenas no assassinato dos bebês, mas também em Samuel, Deus avisa muito claramente, não escolha um rei. Não espere que um rei salve sua família. Seus filhos vão ser escravizados, você vai perder tudo que você tem de melhor. E as pessoas escolheram um rei no Brasil. As pessoas acharam que ia ter um político que ia chegar lá e ia salvar a vida delas. E agora elas estão perdendo tudo e seus filhos estão sendo escravizados. Eu estou repetindo o que Deus disse a Samuel. Eu estou repetindo a você, a sua família. O único homem que pode salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho. Não conte com mais ninguém. Ou você vai decretar que eles não vão ser escravos e você vai ter a sua reserva de liberdade, ou vocês não vão ter a possibilidade de ter mais essa reserva de liberdade em poucos anos. A janela de oportunidade de deixar de ser escravo, ela está deixando de existir, ela vai se fechar. Em poucos anos, todos nós que estivermos vivos nesse mundo seremos livres como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. As ideologias proibidas não vão estar mais nas grandes mídias em poucos anos. Nem espere, não vai ter esse canal migtal, canal de oposição, não vai existir. Ou você vai aprender a utilizar... Quê? A live do padre Paulo Ricardo. Esqueça. Ou você vai aprender a usar o Elements, ou você vai aprender a utilizar o Trema, ou você vai aprender a utilizar o Signal, você vai aprender a usar o Sessions, você vai aprender comunicação realmente incensurável, realmente privada, inclusive para a sua comunicação, para seu dinheiro e para a sua profissão, ou você vai se tornar um escravo como ninguém nunca jamais foi. Manda mais uma aí. Bora. Depois dessa aqui tem o Alan. Boa tarde, Arthur Caião, Thiagoli 38. Eu queria muito que o Renato me dissesse, da maneira mais pé no chão possível para ele, qual a diferença real entre ele e um comunista. Porque, sinceramente, ele não é muito diferente, na minha opinião. Visto que grande parte das coisas que ele tem falado nesse programa não passam de ideologias e suposições de um futuro ideal baseadas em sonhos molhados. Porra, cara, falar que Bitcoin acabaria com o tráfico, pelo amor de Deus. Eu queria saber violência onde no os dois tráfico, lados jegue. desse idealismo juvenil se diferem. Muito obrigado. É foda porque é um bando de analfabeto funcional que o cara fala uma coisa, ele entende outra e o cara cria uma pergunta baseada... Acontecer isso e aquilo. A primeira frase que ele falou no podcast que é isso. Nós não podemos prever nada com certeza. O Bitcoin pode dar errado. Eu disse isso várias vezes aqui, né? Eu não compro o Bitcoin porque ele vai dar certo. Eu compro o Bitcoin porque é um imperativo moral, porque é coisa certa a se fazer. Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu passo a ser sócio do brega pedófilo, do puteiro de crianças. Eu não quero financiar transexualismo infantil, animalismo, gaysismo, dog pill e negócio de satanismo. Eu não quero financiar isso. Para minha mão não está suja de sangue. Eu não posso financiar as pessoas que pregam e utilizam dinheiro para fazer coisas satânicas. Eu sirvo a Jesus, eu faço o bem. A questão é que, tipo assim, tem várias outras coisas que eu falei. Inclusive, eu expliquei a guilhotina de Rumi aqui. Eu falei que existia um mundo normativo e um mundo prescritivo. Existe o que é e o que deve ser. E um não tem relação direta e nem consequencial com o outro. Tem coisas que eu disse aqui que eu acho que é o que eu acho que deve ser, e tem outras coisas que eu digo que é. O que o Bitcoin é? O Bitcoin é a ferramenta definitiva, que não, é muito difícil que exista uma coisa parecida em nosso tempo de vida. O Bitcoin não é a oportunidade de uma geração. O Bitcoin é a oportunidade da história da humanidade de você obter riqueza e liberdade. E que se você tem a sua família tem uma pequena janela de oportunidade. E eu estou aqui como voluntário para me doxar, para provavelmente ser torturado até a morte, ser perseguido para salvar a sua família. Se você quiser receber isso, você vai receber. Se você não quiser receber, você vai fazer o que a maioria das pessoas vão fazer e vai pro lago de fogo. Porque Jesus já foi claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Que 500 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão já explicavam que a maioria das pessoas era escrava pela própria natureza. E naquela época, as mulheres, em média, tinham mais honra do que os homens de hoje, não é isso? Não era pessoa de geleia. Eram pessoas que tinham que enfrentar a realidade, o urso, o leão, não é isso? E tinham noção das coisas de honra, né? E se esse cara entendeu, depois de tudo que você falou, que isso e comunismo é a mesma coisa, a gente já sabe mais ou menos para onde ele vai. Os comunistas ideológicos, eles acreditam no anarquismo, mas como objeto final. Ele quer fazer o inverso para chegar lá, não é isso? Os comunistas ideológicos mesmo, que Marx chamava de utópicos, eles defendiam um anarco-comunismo, um lugar onde não existe Estado. Até a própria teoria marxista, a ditadura do proletariado e tudo isso, tem como objetivo um mundo sem violência, sem iniciação de violência. Ou seja, até os comunistas reconhecem que o Estado, com iniciação de violência, é uma coisa ilegítima. Só que ele acha que isso pode ser parcialmente legitimado pelos fins. Quando uma pessoa acha que os fins justificam os meios, ele serve a quem?
Ao cão. Pois é. Manda mais uma aí. Próximo é o Ronaldo. Fala Petróleo, fala Caio Thiagueira, tudo bem? Renato, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Primeiro eu gostaria de parabenizar aí, cara, pela coragem que você tem de dizer todas essas coisas, independente de cancelamentos. E eu gostaria de saber da tua opinião, cara, de como se daria um mundo, ou um país, ou então uma região em estados soberanos, né? Porque eu vejo isso mais como se fosse territórios controlados por facções, né? Onde cada um tem a sua lei e facilmente eles entrariam em conflitos com outros territórios que discordassem dessas leis. Enfim, num lugar, né, num ambiente que cada um tem esse poder e não existe um estado, não existe um governo para fazer um intermédio ou, enfim, colocar uma régua entre todos eles, como se daria um ambiente de paz? Não sei se eu consegui ser claro. Boa pergunta. Legalmente, no direito internacional público, a única diferença entre uma facção dessa e um estado é o reconhecimento por outros estados. É só isso. Uma facção se torna um governo quando ele tem reconhecimento de outros governos. Inclusive, existem vários governos no mundo que não reconhecem o governo brasileiro, a República, e a República Brasileira não reconhece um monte de governo no mundo, não é isso ou não? Uhum. Pois é. A única diferença, de fato, legal, entre uma facção que controla um território, que tem território, povo e governo, não é isso? E isso é soberano, de fato. Ninguém vai dizer que não é soberano, ele não mata quem quiser, não faz o que quiser ali. Ele tem os elementos fundamentais da teoria geral do Estado. É a única coisa, a diferença entre uma facção que tem de fato o controle de uma área e um governo considerado legal e legítimo é apenas o reconhecimento por outros governos, certo? Isso é uma questão contratual, certo? A segunda parte da pergunta dele é sobre quem que vai mediar as nossas negociações. A redução do tamanho do Estado não vai reduzir a violência. Na minha opinião, vai inclusive aumentar. A questão é que a violência que vai acontecer, ela vai ser feita por pessoas que vão responder pelas consequências. O problema é que hoje, quando um governo condena alguém à cadeia, por exemplo, por fumar uma maconha, sem um crime sem vítima, plantar uma maconha dentro de casa e fumar, quando o cara é condenado por um crime sem vítima, por ter uma arma em casa para defender a sua própria família... Por fazer piada. É isso, por fazer piada. Não tem ninguém que assuma a responsabilidade por essa punição. Ela é impessoal. Foi o judiciário, foi a polícia, não é isso? Uhum. As pessoas vão ter que começar a se defender e assumir a responsabilidade pelos seus atos. O mercado de aposta descentralizada de morte é isso. Você quer que alguém morra, bote dinheiro. Não é isso? É isso. As pessoas vão... Toda a corrupção advém da separação de controle e propriedade. O axioma de Klein, o axioma de Wittgenstein, isso já foi demonstrado há mais de 100 anos. O que vai acontecer é a redução da violência imoral e da corrupção. A violência, talvez retributiva, no início aumente. Vai ser como era no passado. Como era? Quem surgiu antes? A propriedade, a família ou o Estado? Não existia família antes do Estado? Não existiu durante milhares de anos? Vai ser como era, só com os meios tecnológicos de hoje, não é isso? O Estado foi necessário durante grande parte da história da humanidade. Não existia sociedade anônima há 300 anos atrás, não é isso? A primeira sociedade anônima foi o VOC lá dos holandeses. Não existia condição, não existia personalidade que tivesse economia de escala para arrecadar milhões ou bilhões de dólares para fazer iniciativas de escala que são necessárias, hidrelétricas, obras, empreendimentos como colonizar a América. Essas coisas só foram possíveis por causa da tecnologia de centralização de organizações como a sociedade anônima e como o governo. Só que hoje a sociedade anônima ela é fraudada porque ela é controlada por pessoas que têm que ser amigo do Estado e por isso elas vão defender os interesses dos controladores do governo, não é isso? E não dos acionistas minoritários, não é isso? Que vão ser diluídos e sacaneados. E os governos, pior ainda. Hoje, as instituições que foram criadas foram degeneradas. E por que elas foram degeneradas? Porque 100% dos estados que adotaram o welfare, que começaram a dar dinheiro a quem não trabalha, eles passaram a ser controlados pelo porteiro. Eles são condomínios que o porteiro vota. E são condomínios que o porteiro é a maioria. Então o porteiro vai querer sempre que o condomínio seja mais alto até o condomínio colapsar, não é isso?